Estamos aqui hoje recebendo a ilustre visita do nosso amigo Roosevelt, do CAE, essa instituição super importante aí na gestão de estágios, gestão de jovens aprendizes. E eu convidei o Roosevelt para fazer esse bate-papo com a gente, para trazer informações, para os empresários, para as pequenas e médias empresas, como funciona a contratação de estagiário, a importância desta mão de obra, vamos dizer assim, de baixo custo e alto valor agregado. É uma oportunidade para os jovens também começarem no mercado. Para as empresas, tem essa vantagem de baixo custo e tem também a vantagem de trazer juventude para dentro da empresa, com novas ideias, com uma força renovada, com mais criatividade, muita disposição para aprender. E aí eu trouxe um especialista aqui na área, que entende muito disso, para ele falar um pouco para a gente sobre várias questões de perfil, de área de atuação, quais tipos de empresas podem contratar. Então, Roosevelt, seja muito bem-vindo a Dário Alves Contabilidade. Eu que agradeço aí o convite. Na verdade, a gente já está presente aqui no município faz um tempo. E presente, literalmente presente, porque um de nossos programas do CIE, que é o programa de aprendizagem, ele tem uma parte que é a capacitação dos jovens. A gente vai falar um pouco sobre isso. E justamente para que não houvesse um deslocamento muito grande, de levar esses jovens fora aqui da cidade, o CIE veio para cá. Então a gente tem uma sala de capacitação muito próxima aqui de vocês, aqui no centro, que é onde justamente existe uma equipe de profissionais na área de pedagogia, que fazem a parte de teórica, que faz justamente capacita esses jovens para que o que ele aprende em teoria ele coloque em prática na empresa. Mas falando um pouco sobre o CIE, nós somos uma instituição filantrópica, nós estamos aí, esse ano vamos completar, é até um momento muito oportuno isso, esse ano nós vamos completar aí 60 anos, Nossa. Somos jovens aí no mercado de trabalho, É uma instituição filantrópica. É uma instituição filantrópica, uma instituição sem fins lucrativos e um dos principais, ou ao meu ver o principal viés do CIE é inserir jovens no mercado de trabalho. Inserir jovens e estudantes no mercado de trabalho. É interessante falar em estudantes porque a gente está vendo um movimento de mercado bem interessante na contratação, por exemplo, de estudantes acima de 40 anos, acima de 50 anos. É aquele profissional que talvez decida mudar de carreira, voltar a estudar nesse retorno de estudo, consequentemente ele vai querer se aprimorar e ter oportunidade no mercado, nada melhor do que ele entrar e concorrer, assim como outros jovens, a vagas de estágio. E são dois programas muito específicos quando a gente fala em inserção de jovens no mercado de trabalho. Primeiro que você falou muito bem aí é o programa de estágio, Quando a gente fala em estágio, a gente fala especificamente sobre o programa. São estudantes que 16 ou acima de 16 anos, não tem limite de idade, tá? Estudantes do ensino médio, do ensino técnico ou do ensino superior. O que eu costumo dizer com relação ao programa? Ele basicamente, quando uma empresa ela contrata um estagiário, ela basicamente está dando a oportunidade desse estudante colocar em prática o que ele aprende em teoria. Então, lá na instituição de ensino dele, seja no ensino médio, seja no ensino técnico, ou seja até, obviamente, no ensino superior, o que ele aprende, o que ele vê em teoria, o que ele vê na vida acadêmica, o que ele vê em escola, nos cursos técnicos, ele vai colocar em prática na empresa. E o quanto é interessante isso para a empresa? É o desenvolvimento desse futuro profissional que ela, obviamente, havendo uma oportunidade e tendo todo um período de preparo, ela vai contratar. Então é uma forma, como você colocou muito bem, com um custo diferenciado, Por que a gente fala em custo, um custo menor? Porque o programa de estágio ele não tem vínculo empregatício. Então quando a gente fala, por exemplo, em desonerar a folha de pagamento, pode parecer uma coisa meio fria se pensar assim, baixo custo, mas obviamente não é um baixo custo com uma mão de obra barata, muito pelo contrário, é um baixo custo com uma mão de obra especializada, uma mão de obra muito direcionada para o tipo de demanda que cada empresa precisa.
direito, contabilidade, administração, comunicação social, marketing, na área médica, as possibilidades são infinitas. O que é importante sempre se pensar, e por isso que tem a figura do consultor no CIE, é justamente um trabalho de compreensão da empresa, de que tipo de demanda ela tem, né, e fazer uma adequação nas atividades e no melhor curso para atender essa necessidade. Então a gente fala aí em fazer um trabalho de realmente desmiuçar com a empresa, de entender o seu modelo de negócio e de verificar qual a melhor forma de atender essa demanda. O programa em si tem um viés muito interessante, né, que é também é o viés social, que é o quê? Né? A gente está dando uma oportunidade para um estudante, está dando uma oportunidade para uma pessoa que muitas vezes não tem experiência de mercado a ingressar no mundo do trabalho. Esse talvez seja aí o mais interessante, assim, o mais um dos maiores agradável, benefícios, né? É uma coisa muito benéfica para a gente, né? Quando a gente vê um Sociedade, estudante, né, que não tem experiência, ele entra nessa empresa, ele desenvolve um bom trabalho, né, e numa primeira oportunidade, com esse estudante ele já preparado para o mercado, porque a empresa ao longo desse período já preparou ele para isso, ela dá uma oportunidade de efetivação. E o que é interessante se pensar nisso também, né? Quando a gente fala desse estudante, na preparação desse estudante, é uma preparação de acordo com o modelo de negócio, de acordo com o modelo de gestão dessa empresa. Então a empresa está preparando um profissional que, obviamente, não havendo oportunidades, né, no término do programa de estágio, não havendo oportunidades para que ele siga uma carreira na empresa, a empresa preparou ele para o mercado. Então, durante todo esse período, ele ganhou uma série de conhecimentos, de habilidades que, obviamente, ele vai colocar em prática aí no mercado de trabalho. Interessante se falar, né, questões mais técnicas. O estagiário ele fica até 2 anos na empresa, ele tem a possibilidade de ficar até 2 anos na empresa, ou, obviamente, enquanto ele estiver estudando, né, porque é uma das questões obrigatórias do programa, que ele precisa estar matriculado e frequentando a instituição de ensino. 6 horas de atividades diárias. Então, é um Carga horária período dele é de 6 interessante, a horas. carga horária de 6 Não pode horas. trabalhar mais do que 6 horas. Não pode trabalhar mais de 6 horas. Tem algumas peculiaridades aí que a gente fala muito quando a gente visita as empresas, né? Não pode ter hora extra, não pode ultrapassar esse horário, tem que ter uma atenção especial com relação nos casos dos estudantes, principalmente que fazem faculdade presencial, né? Desse deslocamento no término da atividade do estágio, até chegar na faculdade. Então existe essa peculiaridade, mas isso é o tipo de coisa que a gente sempre fala para a empresa não se preocupar, porque a nossa função é justamente essa, né? É auxiliar a empresa. Desde esse momento inicial de consultoria, de compreensão da empresa, de compreensão com a empresa de que tipo de demanda ele tem. E muitas vezes é importante falar também, Moisés, que a empresa às vezes ela não sabe nem que ela pode ter um estagiário. São 2 momentos interessantes aí, ela não saber quando ela pode ter um estagiário e dela identificar como é benéfico saber que é ter um estagiário, né? Como é benéfico e como é importante quando ela contrata um estagiário, aquela coisa, pô, se eu soubesse eu tinha feito isso antes, né? Aquela sensação de, cara, para mim isso aqui esse programa ele tem muitos benefícios, obviamente com as questões sociais e tudo mais, mas é uma maneira de você estar não só dando oportunidade para o estudante, né? E é importante a gente falar isso, que muitos dos estudantes aqui do município de Rio Bonito, eles fazem faculdade fora, consequentemente eles fazem parte de estágio fora da empresa, né? Fora da cidade. Então nós temos estudantes aqui da cidade que estudam em São Gonçalo, estudam em Niterói, muitas vezes até no Rio, né? Em alguns casos. E como eles estão fora, né? Não existindo uma oportunidade aqui no município, né? Dos empresários da região, eles acabam fazendo toda a parte de estágio por fora também. Né? Eles fazem estágio e estudam fora do município. E alguém vai aproveitar essa mão de obra fora do município. Vai aproveitar essa mão de obra. Esse profissional, digamos assim, né? Que está em formação. E tem muita empresa de Rio Bonito que poderia utilizar desse profissional que é da região, que é da cidade, portanto tem até um custo mais baixo em relação ao transporte, por exemplo, vale transporte. Sim, sim. Tem gente que precisa importar, né, profissionais de outras cidades, tem um custo com vale transporte, auxílio combustível, e o cara que vai daqui para lá também fica caro para a empresa lá. Sim, né? sim. E a gente tem demanda, né? A gente tem muitos jovens, né? Como a gente trabalha, eu atendo aqui a região de Rio Bonito,
mas a nossa unidade, né, do CIE é localizada em Niterói, no centro de Niterói. Então, a gente consegue observar estudantes dos municípios aqui próximos, de Tanguá, de Itaboraí, né, que muitas vezes nos procuram lá na unidade, né, e a gente dá todo o tratamento, toda a orientação sobre a parte de vagas e oportunidades, sempre divulgando muitas coisas em redes sociais, sempre orientando esses jovens, assim como as instituições de ensino, a fazer toda a parte de cadastro e busca de oportunidades no portal do CIE. Mas a gente identifica que muitos são daqui da região ou de regiões daqui próximo. Então, qual é o objetivo hoje, né, que eu enxergo aqui de possibilidades? É a gente conseguir, através de um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui agora, fomentar para que as pessoas conheçam, não só conheçam o CIE, mas conheçam como funcionam os programas. E o mais interessante do que isso, qual é a importância, não só qual é a importância desse programa, mas qual é o benefício que eu tenho desse programa para a minha cidade. Qual o benefício que eu tenho desse programa para trazer um jovem daqui da região, que está buscando uma especialização, está fazendo uma faculdade, está buscando ser inserido no mercado de trabalho, e muitas vezes uma empresa aqui da região, ela tem uma demanda de contratação, né? E ela acaba contratando CLT, vai contratar porque ela tem a demanda, não tem jeito. E essa contratação, quando a gente entende, a gente faz esse trabalho de consultoria, né, com a empresa. E é importante dizer que esse trabalho de consultoria que a gente está falando aqui, quando a gente visita a empresa, a gente apresenta a proposta comercial, é um trabalho sem custo. Isso é muito importante. Quando a gente faz uma visita, uma prospecção de um novo cliente, né, identifica com esse novo potencial parceiro e uma possibilidade de um convênio com o CIE que vai permitir que ele faça a contratação em um desses dois programas, seja ele jovem aprendiz ou programa de estágio, naquele momento ali a gente já está estabelecendo uma relação e a gente já agregando valor, né, à operação da empresa. A gente já vai identificar, eu já vou identificar nessa empresa quais são as possibilidades de contratação e vou fomentar com essas empresas não só um modelo direto de negócio, vamos dar um exemplo aqui de um escritório de contabilidade, que a primeira ideia que a gente pensa se eu tenho um escritório de contabilidade, eu posso contratar um estudante de contabilidade. Pode também. Sim. Mas além da contabilidade, você pode ter atividades administrativas, atividades na área de direito, atividades na área de publicidade, atividades na área de marketing. Né? Porque a gente não pode esquecer aí que rede social é um canal de comunicação extremamente potente. É onde está todo mundo hoje, né? Eu costumo falar até para as empresas, se vocês não têm um canal de comunicação como esse, é questão de tempo. Em algum momento vocês vão ter que estar, porque se você não tiver o seu concorrente, ele vai atuar e, cara, vai roubar seus clientes, literalmente. Né? Ele vai fomentar de alguma forma ali, vai despertar o interesse do seu cliente ali, que hoje em dia na palma da mão ele tem acesso a tudo, né? com o celular. E vai ser uma questão de tempo você fazer esse movimento para que você consiga, paralelo a essa questão dos outros canais de comunicação que nós temos hoje, né? Para que você faça um canal de comunicação, para que você faça uma rede social e não só fazer a rede social. Você tem um profissional especializado para tratar das suas redes, para tratar da sua marca, para potencializar, impulsionar vocês nas redes e, consequentemente, gerar negócio. Né? Porque isso aí é uma tendência nossa. Né? A gente não vive hoje, por exemplo, sem um WhatsApp, sem um Instagram. O telefone acaba sendo algo obsoleto até. Quando a gente fala em ligar para uma empresa, geralmente você não liga. Você manda uma mensagem no WhatsApp, você fecha o negócio, faz toda a parte ali por WhatsApp. E a gente tem que estar acompanhando essas tendências, não tem jeito. E Russo, você sabe que a gente fala muito sobre infraestrutura para micro e pequena empresa. Né? A gente aqui atende prioritariamente pequenos negócios, pequenos empresários, microempreendedores. São empresas que estão no início ali, né? Tem até 10 funcionários, às vezes algumas com um pouco mais, mas são pequenos negócios que não tem um departamento de marketing, não tem um departamento de vendas, não tem um departamento financeiro estruturado. Então, o estagiário
é uma forma de você trazer um corpo técnico, né, que não é um cara que você contratou aleatoriamente para trabalhar na tua empresa. Sim. Ele está vindo de dentro de uma instituição onde ele está aprendendo e estudando, né, tecnicamente falando aquele assunto, seja qualquer área, e ele vai trazer para a sua empresa uma possibilidade de desenvolvimento sem que você tenha um custo muito alto. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Porque o custo hoje de você ter um departamento com 3, 4 funcionários atuando dentro do seu negócio não é para qualquer empresa, não é para um microempreendedor. Uma empresa fatura aí 30, 40, 50 mil reais. É muito caro, mas um estagiário, às vezes, ele pode fazer o trabalho de um departamento quase inteiro. Sem dúvida. Ele pode fazer a gestão, por exemplo, do Instagram, ele pode fazer posts, ele pode criar conteúdo. Isso um estagiário consegue fazer. Hoje a molecada domina muita tecnologia, né? Eles fazem isso para o Instagram deles, então é só trazer o que ele já tem de know-how, de conhecimento, de criatividade para o dia a dia, que ele já está inserido nessa tecnologia, para a empresa. Dentro da empresa trazendo conteúdo, divulgando o produto, divulgando o empresário. Ele não só está inserido, né, nesse contexto de tecnologia, que é fundamental que isso aconteça, mas ele também está aprendendo e está o tempo todo, né, na vida acadêmica, por exemplo, sendo atualizado com informações, com artigos, né, com o que o mercado hoje de necessidade tem. Então as academias formam toda a sua parte de conteúdo programático dos seus cursos, voltados para atender essa demanda de mercado. Esse é um ponto interessante que você falou, que eu já tive experiência em algumas empresas, de quando a empresa contrata um estagiário, o movimento de contratação de um estagiário, né, quando ele é inserido no corpo de trabalho e tudo mais, as empresas já deram até algumas vezes dar um feedback para a gente do seguinte: olha, a gente observou, com a entrada de um estagiário, a gente observou um movimento das pessoas, principalmente mais antigas dos setores. Porque é um jovem que vem com tanta disposição de aprender coisas novas e traz tanta informação, inovação, né? E conseguir absorver tantas coisas ao mesmo tempo, que aquela pessoa que às vezes está um pouco mais de mais tempo na empresa, ali, consequentemente um pouco mais acomodada, se sente incomodada. Sim. Né? Então, e isso é um movimento positivo, tá? No sentido de eu tenho que me mexer. Uhum. Né? Se eu não me mexer, eu não vou acompanhar e eu preciso tá me atualizando. Então, essa troca de experiência da pessoa que tem mais tempo de casa com a pessoa que está entrando com um monte de ideias diferentes, essa troca ela só cresce. Né? Então, assim, a empresa ela tem diversos ganhos, né? Principalmente na questão relacional de produtividade, e são retornos positivos que a gente tem. Agora, é interessante também a gente falar, Moisés, o seguinte: essas atividades que muitas vezes as empresas elas têm um modelo de negócio, né? Elas têm um corpo de trabalho, né? Tem uma verba destinada, de repente, para aquele tipo de demanda, né? Então tem as suas limitações financeiras. A gente não quer simplesmente colocar o estudante, né, só pensando, né? É bom reforçar isso, só pensando numa questão de custos menores. Isso já é fato, sim, por já é si uma realidade. Só já é uma coisa. Por si só já é uma realidade. É fato. Né? Mas é importante as empresas entenderem que elas têm a possibilidade de inserir estudantes no mercado de trabalho, né? Esses estudantes, consequentemente, darão resultados, esses resultados serão mensurados e o principal, são estudantes que, quando têm uma oportunidade de entrar na empresa, eles farão o máximo, se dedicarão ao máximo para que a empresa, né, consiga ali futuramente enxergar nesse trabalho, ofertar uma oportunidade para ele. Então, o objetivo do estagiário, quando ele entra na empresa, literalmente é ser efetivado. É por isso que ele também dá muito de si ali, ele né? Ele vai dar o seu melhor. Sim. Ele sempre vai dar o seu melhor. Né? Essa vai ser sempre a visão dele. E o estágio tem uma coisa que é interessante também de se falar, que é assim, a não obrigatoriedade de uma exigência de experiência de mercado, que muitas vezes nem tem. Ou pode ter uma experiência, mas talvez não uma experiência naquela área de formação que ele está no momento. Ele pode ter uma experiência anterior numa formação anterior. Né? Mas, como eu dei o exemplo agora há pouco de estudantes, que a gente vê um movimento de estudantes com mais idade, né? 40, 50 anos, eles já tiveram uma vivência anterior de mercado, por algum motivo, né? Eles quiseram mudar, né? Mudar de área e tudo mais, e decidiram recomeçar. Mas a gente não pode esquecer que já existe uma experiência.
Sim. né? Ela pode ser uma experiência mais a questão comportamental, uma coisa mais de tem uma maturidade, maturidade. né? Academicamente falando, ele vai ter experiências novas, né, com relação ao curso que ele está fazendo naquele momento, mas ele tem uma experiência de vida. Então, e essa experiência de vida é fundamental, né? Ela é interessante, a gente não pode esquecer dela. Então, trazer um profissional desse com mais experiência, né, mesclando com profissionais ali que precisam de um apoio maior, né, mas que também tem as suas vantagens, que tem muito gás, tem muita vontade de aprender, é uma construção interessante quando a gente fala num programa de estágio para uma instituição, né, para uma empresa. São possibilidades que a empresa possui de atuação em diversas áreas. A gente fala em segmentos na área de direito, na área de engenharia, na área de medicina, de odontologia, de psicologia. As possibilidades são variadas. Contabilidade. Né? Contabilidade, como o caso de vocês. Então, as possibilidades elas são variadas. O que a gente sempre sugere é que nos procurem para que a gente consiga fazer todo o trabalho de auxílio com vocês, né, com esses futuros parceiros, com os empresários, e para que a gente consiga uma maior assertividade, né, entre a demanda que está sendo ofertada e que tipo de profissional, que tipo de estudante pode atender essa demanda de uma maneira mais eficiente. Quando a gente se conheceu, né, num evento que a gente estava recentemente, e na nossa conversa você explicou o quanto você orienta o preenchimento da vaga, o perfil da vaga, desde entender o cenário da empresa até recrutar esse estudante. Eu achei que você trouxe muita informação e a assessoria que você dá, né, através do CIE, na implementação desse recrutamento é custo zero. Eu achei isso incrível, porque muitas empresas grandes já utilizam de estagiário quase que automaticamente para renovação e contratação de mão de obra. É normal. Mas os pequenos nem sabem que é tão fácil, que é tão barato. Vamos dizer, o custo ele é baixo porque o piso é menor, acho que estágio nem tem piso estágio salarial. Não tem piso, né? Você pode tratar diretamente o valor da bolsa que você quer ofertar. Sim. Então já não tem essa questão de obrigatoriedade de pagar um determinado valor. Você tem uma carga reduzida, né, o que permite também pagar menos, porque a pessoa vai trabalhar menos. Sim. E o interessante é o quanto a CIE ela entra nesse meio de campo para fazer a gestão desse vínculo e o recrutamento desse processo, desse estagiário, sem custo. Eu achei isso um diferencial enorme, que muitas empresas pequenas, de repente, nem procura entender porque acham que é caro, acham que é um valor alto que vai ter que pagar. Como é que funciona hoje? Do momento em que a empresa fala assim, vi um conteúdo lá no YouTube lá do Moisés e estou interessado em contratar um estagiário. Primeiro passo que ele tem que dar. Interessante a gente falar essa questão em ordem cronológica, né? Primeiro ponto que a gente faz é identificar com essa empresa o potencial dela de contratação. Identificar a necessidade que ela tem de mão de obra. E eu sempre sugiro que antes de contratar um CLT, obviamente, gente, que existem demandas e demandas, né? Necessidades e necessidades. Mas é procurar entrar em contato com a gente para que a gente possa fazer essa construção aí, né, em conjunto. Analisar o cenário da empresa, ver também se existe a possibilidade de preencher a necessidade com o estagiário, porque nem sempre, não é toda vaga que você pode botar um estagiário. E não só isso, às vezes você pode fazer um trabalho de dar uma oportunidade para um estudante paralelo a uma contratação que você vai ter. Entendeu? Se você tem uma demanda de contratação, seja ela operacional, seja ela em qualquer área, que você precise contratar mão de obra, a maioria das empresas, né, ou grande parte das empresas, elas acabam contratando diretamente um CLT por não saber ou talvez por desconhecimento da possibilidade, de fazer um programa de estágio na sua empresa, né, de fazer um programa onde ela vai preparar um profissional para futuramente ela absorver essa mão de obra, né, como após uma formação de um profissional desse, né, uma mão de obra que já está preparada para o seu modelo de gestão, para o seu modelo de negócio, né, para a compreensão de toda a parte, toda a mecânica de como funciona ali as atividades, as áreas de atuação, né, e tudo mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta interessante você falar sobre isso.
qualquer negócio hoje pode ter um estagiário, por exemplo, vamos supor, nós aqui somos um escritório de contabilidade. Eu posso recrutar um estagiário de contabilidade, obviamente, sim, de administração, sim, até mesmo de direito. Mas eu tenho a área de marketing, por exemplo. Eu posso recrutar um estagiário de publicidade, por exemplo, mesmo não sendo uma empresa de publicidade? Pode. O que a gente sempre recomenda é que, e daí a importância de um acompanhamento profissional com o CIE, o que a gente sempre recomenda é que a empresa ela nos procure para que a gente possa fazer essa construção ou dar essas orientações, né? Porque eu vou dar o exemplo para você dessa última parte que você falou da contratação do estagiário em marketing. O estágio, o programa em si, o estagiário, né, o estudante, por legislação, ele precisa ter o acompanhamento e a supervisão de um profissional. Dependendo, né, do tipo de área de formação ou do tipo de atividade, esse profissional, né, que vai fazer a supervisão do estágio, ele precisa ter a formação do estudante, na área de formação do estudante. O supervisor dele, você diz. Vou dar o exemplo do curso de administração. Né? Você pode fazer o supervisor desse estudante, desse estagiário de administração. Ele pode ser um profissional, um administrador, ou ele pode ser um profissional que não é da área de formação de administração, mas tenha conhecimento na área onde o estagiário vai atuar. Né? Porque a gente vai entender o seguinte, ele tem conhecimento, né, para poder fazer o direcionamento das atividades para que esse profissional, para que faça esse acompanhamento desse estudante durante o período de estágio na empresa. Agora, isso varia. Ele vai assinar ali, ele vai assinar como supervisor. Vai assinar o documento lá de estágio dizendo eu supervisionei e atestei que ele desenvolveu. O documento de estágio vai constar o nome dele como supervisor. Entendi. O que a gente chama de TCE, que é o termo de compromisso de estágio, que é o documento que formaliza legalmente esse estagiário com a empresa, esse contrato de estágio do estudante com a empresa, esse documento vai constar nele o nome do supervisor. Mas como que a gente avalia isso? Antes da gente elaborar, né, o que vai anteceder aí essa parte? É a gente entender qual é a área de formação, por exemplo, do Moisés. Se o Moisés não tiver uma área de formação para ter um estagiário em marketing, ele vai ter conhecimento na área de atuação desse profissional? Mesmo que ele tenha o conhecimento, mas não tenha a formação, ele pode. Mesmo que ele tenha o conhecimento e não tenha a formação, ele pode assinar. Exatamente. Interessante. Tá? E isso, obviamente, varia de curso para curso. O curso de administração, a gente pode dizer que é um curso um pouco mais livre, né? Porque é um curso que permite se atuar em diversas linhas diferentes. Agora, sendo mais específico, por exemplo, no curso de psicologia, né, já tem uma exigência de um psicólogo, obrigatoriamente, com o seu registro de conselho ativo, ter que fazer a supervisão desse estudante de psicologia. Isso é uma exigência legal. É uma exigência legal. E acadêmica. Entendi. Tá? Mas isso é o tipo de preocupação que as empresas não precisam ter. Porque é nessa parte que a gente entra em parceria com essa empresa para poder auxiliar. Porque muitas vezes as empresas trazem uma demanda, né, preciso contratar um profissional de TI. Quando a gente começa a entender que tipo de demanda e necessidade dessa empresa, a gente entende, né, e reporta para a empresa, né, esclarece para a empresa que aquele tipo de atividade ela não precisa ser um profissional de TI. Né, porque às vezes na compreensão dela, uma pessoa de TI pode fazer tal atividade. E a gente consegue, com a nossa expertise, entender, compreender e esclarecer para essa empresa que profissionais de outras áreas de formação conseguem atender essa demanda e até potencializar para outras. Isso é importante se falar. Mas o que a gente estava comentando agora há pouco sobre essa questão, você me perguntou, né? O que o profissional precisa, o que a empresa precisa fazer? Primeiro passo, né? Que ela decidiu contratar como é que começa essa história, né? Simples, né? Ao nos procurar, a minha figura como consultor de empresas, geralmente a gente agenda uma visita presencial ou faz uma apresentação online dos programas. Nessa apresentação dos programas, a gente já começa a entender ali demandas, o que a empresa faz, a gente já faz um estudo prévio dessa empresa, né? Identifica mais ou menos ali, né? Pela internet, pelo site, pelas redes sociais, nicho que ela atua. Eu tenho conhecimento prévio dessa empresa.
nicho de atuação e tudo mais. E ao entender essas demandas, a empresa começa a fazer uma apresentação ali, que às vezes é muito breve, mas ao compreender essas demandas, compreender essas necessidades da empresa, as necessidades que essa empresa tem, a gente já começa a enxergar que tipo de profissional, que tipo de melhor programa eu posso ofertar para essa empresa, apresentar para essa empresa. Esse é um ponto. E qual é o potencial de crescimento que nós temos? E aí o potencial de crescimento eu falo, obviamente, nas outras áreas de atuação, né, que às vezes as empresas elas não sabem ou não pensaram ou talvez por uma série de questões não tiveram atenção dedicada para aquele tema, que a gente pode fomentar ali a contratação. Hoje a gente vê muito essa questão de rede social, tá? Algumas empresas elas não têm, por uma série de questões, elas não têm muitas vezes, como você comentou agora há pouco, por uma série de questões que envolvem muitas vezes custo, né? A empresa ela não tem o fôlego financeiro lá para poder fazer essa contratação de uma terceirizada, né? de um profissional nessa área de atuação. Quando a gente começa a entender essa necessidade, ofertar essas oportunidades, esclarecer como é que isso pode funcionar, né? E principalmente que isso funcionando, isso vai gerar negócio, né? Isso que é interessante. A gente não está falando só de ter uma rede social por ter uma rede social, não. Sim. A gente está falando de ter uma rede social para potencializar o seu negócio. Hoje é o cartão de visita, né? Exatamente. Qual o seu Instagram? A gente não está falando só a gente não está falando só de gerenciamento de marca. A gente está falando de gerenciamento de marca e potencial de negócio, de aumentar a sua carteira de clientes, ter um potencial de crescimento, né? E quando a gente começa a entender esse cenário, nessa primeira apresentação, a gente já estabelece como é que funciona ponto a ponto, como é que é o programa de estágio, dependendo da necessidade, como é que é o programa Jovem Aprendiz, né? Naquele momento ali a gente já faz a parte comercial, né? que é a minha área de atuação, já faz a parte comercial, já fala sobre negócios, já fala sobre custos, é importante a gente falar isso. O CIE é uma instituição filantrópica, né? Toda a parte de contratação de estagiários, contratação de jovens aprendizes, ela tem um custo para a empresa. Por que ela tem um custo para a empresa? Porque é o CIE que vai fazer toda a parte de operacionalização daquele programa. Na questão do estágio, né? Quando a gente apresenta o programa de estágio, o CIE ele faz toda essa parte que envolve a necessidade da empresa, programa. Quando a gente faz uma proposta comercial e encaminha para a empresa, a gente estabelece ali o primeiro contato, formaliza essa parceria, que é um convênio que é feito entre empregador, entre empresa e CIE. Importante se falar que esse convênio ele não tem custo para a empresa, tá? Posterior a esse convênio, a gente faz toda a parte de definição do perfil desse profissional que a empresa precisa, identificando ali questões como qual é o melhor curso para atender essa demanda, o valor de auxílio bolsa, auxílio transporte, qual o horário que esse estagiário vai fazer a atividade dele, quem vai supervisionar esse estagiário, toda essa parte nós auxiliamos a empresa a fazer. Posteriormente, ao ingressar essa vaga no sistema do CIE, que é uma parte importante se esclarecer, quando a gente faz a abertura da vaga no portal do CIE, que o cliente, obviamente, ele vai ter um acesso, né, exclusivo para isso, quando a gente faz essa abertura de vaga, o nosso sistema já faz todo o processamento de divulgação, de triagem de currículo de acordo com o perfil que foi traçado. Então, fizemos a abertura de uma vaga, o sistema ele vai buscar esse profissional no nosso banco de dados, fez essa triagem de currículo, a empresa ela vai ter acesso a esses currículos que foram triados. Tendo acesso a esses currículos, fazendo análise do profissional, a própria empresa vai fazer a convocação dele. A empresa ela vai ter essa autonomia com toda a orientação dada por nós. Ela vai fazer toda a parte de convocação. Quando ela faz a convocação do estagiário, automaticamente esse estagiário ele recebe um comunicado nosso. Como se fosse você avisando que a empresa tal... Você manda uma mensagem para ele no telefone, manda um e-mail para ele dizendo que existe uma vaga no perfil dele. Que é para que ele faça o acesso no perfil dele para ele visualizar essa vaga. Né? Isso sendo feito, ele vai enviar um currículo para a empresa avaliar, a empresa vai avaliar esse currículo dele de acordo com o gestor, de acordo com a sua agenda, vai verificar a disponibilidade dele para uma entrevista. Fez a entrevista, fez a aprovação, o CIE vai fazer todo o processo de regularização desse estagiário, que é a elaboração do contrato dele.
E não para aí. A gente faz a elaboração do contrato e faz todo o acompanhamento durante todo o período de contratação ativa, né? Todo o período que o estagiário estiver ativo nessa empresa, dando todo o suporte que essa empresa precisar. E a partir do momento que a empresa faz a contratação desse estagiário, aí sim que se gera o custo que foi acordado anteriormente na conversa e na proposta comercial que foi encaminhada. É um valor por estagiário, Um por valor pessoa. contratado por estagiário. Por Por que é importante falar isso? Porque esse estagiário, existe a questão não só operacional, mas existe o acesso ao banco de dados do CIE, né, para a parte toda de currículos e tudo mais. É o seguro de vida do estagiário, que é obrigatório que se tenha. Então Já está incluso nesse custo. Está incluso nesse custo. Um diferencial nosso de mercado de trabalho, né, com relação ao centro de integração, a gente costuma falar que é o Fundo de Amparo ao Estagiário. Nada mais é do que o reembolso de despesas médicas hospitalares que o estagiário terá direito. É importante a gente falar isso porque o estágio, como não tem vínculo empregatício, ele não tem nenhum tipo de assistência previdenciária, digamos assim, Sim. como o INSS, né, como o CLT tem no caso do INSS. Então esse fundo ele é um diferencial nosso de mercado, é importante a gente falar isso também, porque ele reembolsa o valor de até R$600, um valor de um custo que esse estagiário pode ter. Esse fundo ele faz o reembolso desses estagiários na limitação ali no custo de R$600 por ocorrência. Interessante. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. E é interessante, a gente sempre reforça esse tema. Muita gente não sabe disso e isso é uma questão diferencial de mercado nossa, do CIE. Tá? Que não é obrigatório, não é vocês que ofertam. É isso aí. Pensando até no próprio estagiário em si, no bem-estar do estagiário, né? E numa forma também, no momento que ele estiver ali desprovido, né, para que ele não tenha ali uma perda de orçamento, né? É porque ele já recebe uma bolsa, né? Como o nome diz, não é nem um salário. Né? Ele recebe, na verdade, é uma ajuda de custo. Uma né? ajuda de custo. É, né? São pessoas em início de carreira, que geralmente mora com os pais, na maioria das vezes, não tem uma necessidade muito grande de ganho, estão buscando mais conhecimento. Estão ali buscando desenvolver muito mais do que ganho, né? Isso aí. E aí eles realmente precisam desse suporte, né? Moisés, mais importante do que o ganho ou do valor de bolsa é a possibilidade que esse estudante ele tem de seguir carreira numa empresa que o contrata como estagiário. Eu sempre reforço esse tema. Assim, a bolsa ela é importante como ajuda de custo, sem sombra de dúvidas, mas não é o principal. Não é ele não está ali por causa da bolsa em si, A bolsa pode auxiliar ele durante um período. E é importante que se tenha, até para valorizar o estágio. Sim. Tem muitos estágios que não é nem remunerado, né? Tem os estágios obrigatórios da instituição de ensino que não são remunerados, obedecem a uma carga horária. Mas o mais importante é ele ter um primeiro acesso a essa empresa e ter oportunidade de crescimento e efetivação. Né? Esse é que é o ponto essencial. Tem muito talento, muitos jovens que têm talento, que estão ali podendo, né, desempenhar todo o seu potencial de trabalho, que só precisa de uma oportunidade, eu acho que... E o estágio vem para suprir essa oportunidade. E quantas histórias você vê por aí de CEOs de empresa, né, que começaram como estagiário dentro de alguns negócios e sem dúvidas. Chegaram no topo, né? A gente eu vou a algumas empresas que é gratificante isso até, da gente, na primeira visita, um supervisor, um gerente olhar para o crachá e falar assim, né, cumprimentar a gente e falar, já fui estagiário do CIE. Que legal. Já fui jovem aprendiz do CIE. Então, eu costumo brincar até que, bom saber disso, que assim, metade do meu caminho então tá percorrido. Saber que você nos conhece é uma vantagem, uma vitória enorme. Cumpriu a missão ali, né? Fechou o ciclo. Exato. Né? Dali para frente é o desenvolvimento da carreira dele. E esse cara já vai crescer com uma visão também de contratar e dar oportunidade para outras pessoas. Porque ele fez ele fez o caminho, ele viu a importância que foi ter essa porta de entrada, né? Ele viveu aquilo ali. Então, assim, ele tem a experiência, né, de saber o quanto é importante uma empresa dar oportunidade para uma pessoa que às vezes não tem experiência de mercado, mas tem muita vontade de trabalhar, tem muita vontade de crescer. Sim. Falando agora do ponto de vista do estagiário, por exemplo, a gente está numa cidade em que temos uma economia bem desenvolvida, tem indústrias, tem grandes empresas, tem muita empresa pequena, muito comércio. O cara hoje ele está estudando, começou a estudar agora. Como é que ele faz, por exemplo, para saber que vagas de estágio estão abertas aqui na cidade, para o ramo dele? Como é que ele consegue ter esse acesso? O CIE também dá suporte para o estagiário? Sim. E onde que ele pode buscar essa informação?
Hoje o estudante ele consegue fazer todo o cadastro dele para visualizar a oportunidade no portal do CIE. Né? É interessante, depois eu até passo essas informações A gente vai botar aí na descrição do para vídeo. você botar na descrição do Sim. vídeo. Então o estudante ele simplesmente faz um cadastro no portal. Após realizar esse cadastro, todas as oportunidades aqui do município que futuramente nós formos fechando com as empresas, nós vamos ingressar essas oportunidades, nós ingressamos essas vagas no portal. Então o sistema faz esse cruzamento de informações. Eu realizei fechei o negócio, fechamos um negócio com uma empresa que gerou oportunidades de estágio. Né? Nós inserimos essa oportunidade no portal do CIE. E esse estudante que ele está cadastrado no portal do CIE, ele consegue visualizar essas oportunidades desde que ele esteja no perfil exigido pela empresa. Ele só consegue ver o que ele direcionou como perfil de interesse, digamos Se a assim. empresa abriu uma oportunidade, vocês aqui abriram uma oportunidade para ciências contábeis a partir do terceiro período de contabilidade, estudantes que moram próximo aqui da região. Então, só o estudante que mora próximo da região, da área de ciências contábeis, vai conseguir visualizar essa oportunidade. Interessante, porque isso também evita de vir muito curioso, muita gente que não tem a ver com a vaga, que está buscando às vezes só Exatamente, não é nem esse o nosso objetivo. O objetivo é que você tenha a maior eficiência na hora que você for buscar esse profissional, né? Na hora que você for recrutar, né? Ser o mais triar assertivo, né? o sistema já vai fazer essa triagem para facilitar o seu trabalho. Então, quando você for buscar essas informações esses currículos para avaliação no portal que as empresas, né, que têm convênio com a gente terão acesso, você vai buscar esse profissional exatamente no perfil que você traçou. Que é um trabalho que vocês fazem. Que é um trabalho que nós já fazemos, Né? É um trabalho literalmente sistêmico. Né? Quando a gente imputa essas informações, o sistema já faz toda essa triagem de perfil e só vai disponibilizar, e só vai triar esses currículos, esses estudantes no perfil que você precisa. E esse estudante, por exemplo, ele começou a fazer faculdade, já está em primeiro período começando, ele está buscando uma oportunidade de estágio, ele não fez nada ainda. O primeiro passo que ele tem que dar é entrar no site do CIE e se cadastrar lá, ou ele tem que entrar em contato com alguém, tem que mandar algum e-mail para alguém, não precisa. telefone. Ele sozinho ele consegue entrar lá. Ele tem toda a autonomia de fazer esse processo. Ele já faz o cadastro no site do CIE, realizando esse cadastro, automaticamente, se tiver alguma oportunidade no perfil dele, já vai aparecer. E já com toda a orientação e toda a descrição do que ele precisa fazer para concorrer àquela vaga. Na hora que ele se cadastra, ele já consegue ver as oportunidades de estágio? Se tiver alguma oportunidade para o perfil dele, já consegue. Interessante. E lá aparece bolsa, aparece a empresa? Aparece, geralmente, que tipo de informação? geralmente aparece a descrição da empresa, né? Não o nome da empresa em si. O nome pode aparecer se a empresa não tiver nenhum tipo de... Se não houver impeditivo por parte da empresa. A empresa que decide se quer aparecer ou não. Se a gente pode pôr o nome deles ou não, divulgar o nome ou não. Mais valor de bolsa, horário, atividade, curso. O que a empresa exige ali de algumas questões que possam ser mais comportamentais, menos técnicas, vão na descrição. Entendeu? Então, quando o estudante ele visualiza aquelas informações e se interessa pela oportunidade, ali já vai ter toda a orientação de que ele precisa fazer para concorrer àquela vaga. Que a maioria das vezes é um envio de currículo para a empresa, isso é a própria empresa também que determina. Ou algumas empresas até dali mesmo, visualizando o currículo do estudante, já faz contato por telefone e já faz toda a tratativa e todo o processo com ele para agendar uma entrevista e entrar em todo o processo de seleção. Quem faz esse processo é a própria empresa. Vocês Quem fazem faz apenas o approach ali entre estudante. O CIE faz o processo também. Nós temos todo um processo à parte que é feito pelo CIE, mas esse é muito mais direcionado, muito mais específico, que não entra nessa parte, inicialmente não entra nessa parte sistêmica, né, que é o que o sistema faz hoje. Mas a gente tem um processo de seleção que é o CIE One, que é um processo de seleção muito mais engajado, muito mais direcionado, que muitas vezes até para uma vaga específica da empresa. São aquelas empresas, por exemplo, que contratam uma empresa de recrutamento e seleção para poder fazer um processo seletivo. A gente consegue fazer toda essa parte através de um aplicativo. Então, assim, é interessante. Acho que a gente pode até, em um outro momento, falar só sobre esse tema que é bem interessante. Sim. Tá? É um programa que
faz aí atende muito bem as necessidades das empresas, atende muito bem as necessidades dos estudantes, né? Você consegue dar oportunidade para esses estudantes aqui da região. A gente consegue fomentar a economia também na região, que o estudante que sai daqui para estudar em outro município ou fazer estágio em outro município acaba fazendo A vida tendo dele toda lá, a vida né? dele lá Gasto embaixo, lá. ele praticamente só vem para cá para dormir, dia seguinte tem aquela rotina de novo. Então, o objetivo é a gente fazer com que as empresas aqui tenham essa preocupação, tenham essa curiosidade de entender como é que funciona, né? E todo esse processo ele é nosso. A gente visita as empresas, a gente faz o agendamento de um horário de visita ou faz um agendamento, uma reunião online. A gente faz o que a gente precisa, do que a gente precisa. O que a gente gostaria muito é de ter esse momento de apresentação desses programas para que as empresas entendam como isso pode ser importante. Pela questão, obviamente, social, mas a questão estratégica de você ter um profissional em formação na sua empresa. Não, e vale ressaltar, né, que todo esse processo inicial não tem custo nenhum para a empresa. Ela só vai ter algum custo com a CIE, por exemplo, quando ela contratar o estagiário. Eu acho que isso é importante ressaltar porque é interessante para o grande, mas é mais interessante ainda para o pequeno. Sim, sem dúvida. Que é uma pessoa que nunca contratou um estagiário. Ela vai passar por toda essa preparação sem custo algum. Eu garanto a você que quando a gente, a maioria das vezes que a gente conversa, que a gente senta, que a gente entra em negociação comercial do CIE, que é o nosso trabalho como consultoria, que entra como comercial em negociação com a empresa, dificilmente a gente tem uma negativa. Porque a gente tem uma expertise de anos de mercado e a gente toca em pontos que são fundamentais para despertar essa curiosidade, esse interesse nas empresas. E as empresas elas acabam entendendo quão benéfico é aquilo para elas. Custo-benefício. Custo-benefício. O valor agregado do que a CIE proporciona. Do que é o programa, entendeu? O que essa mão de obra especializada pode trazer de retorno para mim? Por que é importante trazer esse estudante e desenvolvê-lo para que futuramente eu já tenha um profissional já pronto para entrar na minha empresa? Então a gente tem muitos ganhos aí que são interessantes. E tem um ponto aí importante que você falou, que às vezes não é questão de orçamento só não, às vezes a empresa tem dinheiro. Ela não acha uma pessoa especializada naquela área que ela precisa. Sim. Que ela vai tentar recrutar no mercado uma pessoa para capacitar. Eu já passei por esse processo aqui várias vezes. E é tentativa e erro. Então a chance de você acertar com um estagiário que já estuda na área em que você está buscando a mão de obra é muito maior do que você recrutar uma pessoa no mercado, como eu já fiz aqui diversas vezes. Treinei, algumas deram certo, mas a maioria deu errado. Quando eu abri a minha mente para o estágio, que eu acho que é tudo uma questão de você ter a visão, eu passei a acertar muito mais na contratação. Passei a errar menos na contratação do que quando eu capacitava um seletista que não era estudante. O que eu tenho escutado algumas empresas falarem é o seguinte: a gente quer um profissional preferencialmente sem experiência nenhuma. Olha só. É curioso isso, né? Chega com a mente livre, né, aberta. Eu não quero ninguém com experiência. E o conhecimento técnico, a gente até consegue desenvolver com esse profissional, mas a gente quer alguém que tenha muita vontade, muita garra para trabalhar. Capacidade de aprender, né? Eu não sei, mas eu quero aprender. A gente enxerga muito isso nos estagiários, enxerga muito isso nesses estudantes que estão interessados a terem essa oportunidade de ingresso no mercado. E você sabe, Roosevelt, com essa nova tendência aí de inteligência artificial, né? Só se fala nisso agora. Eu acho que a principal característica que as empresas estão buscando nos recrutamentos é a capacidade de aprender. É a capacidade que a pessoa tem de chegar, entender o processo e aprender aquele processo e melhorar aquele processo. Sim. Mais do que pegar alguém que sabe fazer o processo, que às vezes eu também já passei por isso, peguei pessoas que sabiam fazer o processo, botei para fazer e não foi satisfatório. Eu resolvi abrir outro caminho, pegar uma pessoa que eu entendi através de algumas metodologias de recrutamento, que tinha uma capacidade enorme de aprendizado, recrutei e botei para executar aquele processo. Ela aprendeu muito rápido, executou melhor do que aquele que sabia fazer o processo e aperfeiçoou o processo. Então acho que a característica hoje principal que as empresas estão buscando são pessoas com a mente aberta e uma capacidade cognitiva de aprendizado, que ela consegue pensar de maneira
digamos assim, mais analítica e ao mesmo tempo... Uma visão holística, né? Exato, com uma visão muito mais abrangente, com mais intimidade com a tecnologia, né? Porque às vezes tem muito empresário aí que já tem a empresa há muitos anos, mas ele não lida com certas tecnologias, ele precisa de alguém mais novo ali para mexer. Inclusive eu queria te perguntar, por exemplo, vamos supor um pequeno negócio, um pequeno comércio, tá? Com 3 funcionários, uma área de vendas e tal. Ele consegue contratar um estagiário, digamos, para ajudar no atendimento, para ajudar na recepção de um cliente, por exemplo. Ele consegue contratar estagiários para funções que aparentemente dentro de uma empresa muito pequena não teria essa supervisão, mas eu entendo que um comércio, por exemplo, ele tem a capacidade de gerenciar um estagiário dentro do seu atendimento. Você acha que existe alguma restrição ou dependendo de quem for esse supervisor? Porque todo comércio tem que ter um responsável lá, ou é o dono, é um gerente, e aí você pode pegar uma pessoa, por exemplo, da área de administração, da área de venda. Ou até mesmo do ensino médio. Alguém no ensino... É possível? É possível. Geralmente quando se fala de estágio, eu já ouvi algumas vezes isso, quando a gente fala de estágio, a primeira coisa que vem, né, de algumas empresas que, em momentos de conversa, né, iniciais, né, me retornou dizendo que não, mas eu achava que estagiário era só de ensino superior. Não. Eu não sabia. Estagiário é ensino médio, estagiário é ensino técnico, estagiário pode ter de nível superior. Estagiário de ensino médio, muitas vezes a gente tem estagiário trabalhando, né? Pode ter estagiário estagiando, né? Em lanchonete, restaurante, gastronomia, atendimento, papelarias, farmácias. Como que eu posso saber se eu posso ter um estagiário? Como que eu posso saber se esse estagiário pode fazer determinadas atividades? É aí que a gente entra com um trabalho de consultoria, um trabalho de compreensão de que tipo de demanda essa empresa tem, que tipo de necessidade essa empresa tem. Então, essa preocupação a empresa não precisa ter, porque nós estaremos ali para auxiliá-los. A gente vai estar estaremos justamente entendendo e propondo sempre o melhor negócio, sempre propondo o melhor curso, a melhor mão de obra, no caso de atividades como estagiário. Eu posso ter um estagiário numa autopeças, posso ter um estagiário trabalhando numa área de oficina mecânica. Teoricamente sim, desde que a gente não esqueça do princípio básico que é a atividade prática desse estudante tem que agregar algum conhecimento de atividade teórica. Eu posso ter um estagiário na área de mecânica, se eu tiver um curso técnico em mecânica, ele pode estagiar na área de mecânica. Eu posso ter um estagiário na área de biologia, desde que ele faça um curso de biologia, veterinária, sendo um curso de veterinária sim. Agora, quando que eu vou saber qual é o melhor curso, a melhor atividade, quem pode fazer a supervisão desse estagiário, quem não pode? Essa é uma demanda que a gente consegue auxiliar e a gente tem todo o know-how, toda a expertise para isso. Né? Interação não só com a parte jurídica da nossa empresa, presente ali em muitas necessidades nossas, instituições de ensino. A gente tem praticamente todas as instituições de ensino cadastradas conosco, em parceria, conveniadas com o CIE. Vocês têm que ter convênio com as instituições praticamente de ensino, né? Todas são, tá? E todo um trabalho de compreensão, falando mais na parte pragmática, mais na questão de atividade, de função, o que essa empresa faz, qual é o segmento dessa empresa, qual o melhor tipo qual o melhor tipo de profissional que essa empresa pode ter, qual o melhor curso que eu possa atender essa demanda, né, de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Então traz para a gente essa realidade, traz para a gente esse cenário, que a gente em parceria aí vai fazer uma construção, sempre propondo a melhor solução para ela. Muito legal, cara, muito legal. Roosevelt, eu acho que esse bate-papo ele tem como principal objetivo abrir a mente, né, de quem for assistir. E é interessante dizer que, como a gente falou em algumas vezes aqui, serve para o grande, serve para o pequeno. E o contador hoje, né, ele tem acesso a muitas empresas, os escritórios de contabilidade. Além de ser uma empresa, nós temos acesso a muitos empresários e a muitos negócios. Então, acho que essa capacitação no contador vai levar uma informação para o cliente dele mais qualificada. Sem dúvida. Essa possibilidade. E essa ponte que o CIE faz de ter esse universo de estudantes
Esse acesso, eu acho isso muito importante. Coisas que uma empresa sozinha não tem capacidade de fazer. Ela não tem a capacidade de fazer e anunciar igual eu, por exemplo. Eu anuncio minha vaga lá no Instagram, estágio aberto. Muitos escritórios fazem a mesma coisa. Mas daí você ter pessoas que vão ver o teu anúncio e vir até você, é mínimo, né? Através de uma instituição igual você, não. É um processo muito mais abrangente de captação, de qualificação. E fora que você tem a regulamentação já pronta. Isso também eu acho importante. Imagina, eu acho que a gente consegue, como empresa, fazer um convênio direto com a faculdade. Sim, consegue. Passando por fora do CIE. Talvez tenha até grandes empresas que atuam dessa maneira, não sei se tem. Mas eu não vejo nenhuma vantagem, porque é um trabalho que não é interessante para o empresário. E através de vocês, ter acesso a esse universo de instituições e estudantes, custo zero praticamente, a gente pode falar que é custo zero, porque até eu recrutar o cara ali e botar ele dentro da minha empresa, não tem custo nenhum. Se eu desistir do processo, não gastei nada, por exemplo. Então eu vejo isso como um custo zero com altíssimo valor agregado, para o grande e para o pequeno. É isso. Eu acho que assim, o propósito é esse. É a gente fomentar aqui na região, no município de Rio Bonito, fazer com que os empresários eles nos procurem, né? Tenham aí a curiosidade, queiram entender mais. A gente tem tem toda a disponibilidade para fazer os agendamentos, para fazer os agendamentos nessas empresas, ou uma reunião online para fazer uma apresentação do programa, para que a empresa pelo menos tenha esse primeiro contato. E como eu te falei, assim, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, quando as empresas procuram a gente, é para fechar negócio, porque a gente apresenta o programa, né? A gente faz uma apresentação institucional, né, do CIE, faz uma apresentação do programa e a empresa entende nessa apresentação como isso pode ser importante para ela. Sempre visando, no ponto de vista social, né, para aquela empresa que está dando uma oportunidade para um estudante, né, vai preparar esse estudante ou para ser um funcionário dela ou para o mercado de trabalho, e o estratégico com relação aos custos envolvidos para se operacionalizar um contrato de estágio. Então, só enxergamos vantagens aí, sem falar da oportunidade que a gente está ofertando aí para os estudantes aqui do município. Isso é fundamental, fazer com que esses estudantes eles consigam crescer com essas empresas e tenham acesso a essas oportunidades e consigam fazer parte do crescimento, fazer parte do desenvolvimento das empresas aqui da região. Isso é muito importante. Você quer deixar aí seu contato, quem quiser te procurar, como é que faz aí? Eu vou deixar com você o contato para você colocar lá na descrição do vídeo, eu acho que é importante. Deixo o meu contato, o telefone, deixo o e-mail. De antemão, já te agradeço aí pela oportunidade de estar vindo aqui a gente trocar essa ideia. E fico à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem. Seus clientes aqui da região, se a gente já quiser marcar aí na próxima semana, ou pensar em de repente fazer um café da manhã, algum bate-papo com eles aqui, me coloco à disposição aí para a gente vir aqui conversar com eles, né, e fazer aí um bate-papo para poder a gente fomentar, fazer uma explanação de como funcionam, de quem é o CIE, de como o CIE atua. Como eu te falei, a gente está aí há 60 anos esse ano completando no mercado de trabalho, não é pouco tempo. Tem um know-how absurdo. Tem um know-how interessante, tem uma expertise que é bacana e ao longo desses anos aí, foram muitos jovens que foram inseridos no mercado e muitas oportunidades que foram dadas pelos empresários. Né, pelas empresas dos diversos segmentos, né, do varejo, indústria, pelos pequenos, né, obviamente que tem essa oportunidade ali, sim. Na dúvida que tiver, nos procurem, que a gente vai poder aí auxiliar no que for mais viável aí para vocês. Isso é muito legal. E para você que é empresário, né, que está assistindo a gente aí, pensa dentro da tua empresa as possibilidades de contratar um estagiário, trazer esse sangue novo, esse sangue criativo, converse com o seu contador. A gente vai estar aí divulgando esse conteúdo e os contadores hoje, eles são parceiros estratégicos. Então, às vezes, você conversando com um contador, você está conversando com mais de 100, 200, 300 empresas ao mesmo tempo. E eu acho bacana a gente fazer essa aproximação com a classe, né? Você como instituição. Sem dúvida. Trazer essas informações, agendar um evento, fazer uma palestra.
Eu acho que isso é muito bacana. Eu não sei se aqui em Rio Bonito nós temos a feira de estágio, uma feira de estágio, seria interessante Uma ter feira também. específico, uma feira de estágio, Ah, nós acontece tivemos, anualmente, né? Geralmente é, 6 meses, não sei. como município não. É Nós, feito pelas instituições, tipo assim, o FRJ, o ERJ, eu acho que ela tem a não, delas, não. ou qual a iniciativa que Isso a gente, organiza? isso o próprio CIE a gente pode fomentar, a gente pode pensar num movimento. Quando a gente fala sobre uma feira de estágio, a gente tem os dois vieses aí, né? A gente fala sobre o programa ponto de vista empregador e o programa do ponto de vista Do estudante. estudante. Sim. Fundamental que a gente tenha o empregador ciente de como esse programa pode ser interessante, né, do que a gente já comentou aqui e tudo mais, porque fomentando a contratação, eu vou ter as oportunidades para os estudantes. Então, o cenário que a gente enxerga hoje, que eu particularmente enxergo hoje, é a gente conseguir chegar até esses empresários, conseguir conversar com eles, conseguir fazer com que eles entendam todas essas questões estratégicas, benéficas e tudo mais, né, do programa de estágio para a sua empresa e, consequentemente, a gente fazer também, futuramente, uma ação com as instituições de ensino da região. Sim, fazer um evento coletivo para fazer essa aproximação presencial, que eu acho super importante, Exato. esse olho no olho, esse bate-papo, botar os estudantes que muitas vezes estão dentro de casa ou dentro da instituição e não têm acesso às empresas, Sim. de ter essa aproximação, de conversar com alguém da área técnica dele específica, trocar informações Sim, sim. e eventualmente vir, né, a evoluir para uma contratação. Eu acho que essa aproximação, principalmente depois da pandemia, né, eu acho que esfriou muito. Hoje está todo mundo no online, no digital, no site, no Instagram. A pandemia trouxe muito o home office, né? Exato. Porque até então era uma coisa um pouco vista com olhos um pouco diferentes de produtividade e tudo mais, mas a gente se enxergou ali na prática que a coisa não é muito bem assim, né? Que a gente tem resultado sim quando se trabalha em home office. E pode ter estagiário Pode. online de home office? Excelente pergunta. O estágio ele permite que as empresas contratem e tenham o estudante fazendo todo o seu tipo de atividade, toda a parte de demanda home office. Inclusive, por exemplo, a área de marketing, Principalmente nessas áreas produção que de são mais procuradas. conteúdo, Marketing, produção de conteúdo, comunicação edição, social, copywriter, essa área aí de TI, né, que você basicamente ali tem programação. toda a parte de acesso, tudo mais, programação, é possível sim. Interessante, interessante. Roosevelt, eu mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar aqui conversando com você, de te receber aqui no nosso escritório, aqui na Dário Alves Contabilidade. A gente firmou um convênio recentemente, nós estamos com vagas em aberto. Tudo que a gente conversou aqui, né, já é um papo que a gente tem tido há algum tempo e eu achei tanta informação útil para mim como empresário que eu resolvi te convidar para fazer esse conteúdo, para levar também para outras pessoas aí no nosso canal. E eu tenho certeza que a partir dessa conversa, muitas pessoas terão acesso a uma informação muito rica e importante sobre isso. É um papel social importante que você tem destacado desde o começo da sua fala. Eu acho que isso é fundamental, principalmente numa economia como a nossa, né, que tem um potencial enorme. É uma cidade muito boa, pessoas muito boas, então acho que aqui tem potencial de crescimento que é subutilizado, a meu ver, né? E que tem mais iniciativa como essa que você está tendo para trazer isso para mais próximo, né, e fomentar mais essas ações. Sempre existe tempo para mudar. Não tem jeito, assim, eu sempre tenho essa filosofia. A gente consegue aí sempre dar um passo à frente e consegue sempre mudar aí o cenário. E eu acho que a gente está no momento oportuno para isso, né? Então, mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Vamos divulgar aí na descrição do vídeo os contatos. Fiquem à vontade, empresários da região, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, né, que a gente sempre vai atendê-los da melhor forma possível, sempre trazer aí possibilidades, né, para melhorar, né, o resultado das empresas e potencializar aí seus números. Muito bom, muito bom. Puz, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado aí, gente. Tchau, tchau.